E primeira coisa que eu quero falar, assim, essa questão da grande comissão. A grande comissão é para todos. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a grande comissão é para pastor, é para evangelista, a grande comissão é para missionário, aquele que larga tudo, que vai para a África, que vai para a Ásia. E inclusive tem amigos nossos que lá do Rio Grande do Sul que estão lá, já foram para a África, foram para Camboja. Eu admiro muito isso, não é qualquer um que tem essa coragem de ir com filhos e tudo e servir a Deus. Mas a grande comissão é para todos nós. Aonde a gente for, nós precisamos levar a palavra de Deus. Agora, no início do culto, o pastor Nivaldo estava orando e estava dando o início, né, da palavra. Eu não lembro o que ele falou, mas ele falou alguma coisa de comunhão. Mas eu só quero pontuar uma coisa. Eu vi amor nos olhos dele no sentido assim, amem vocês, amem uns aos outros. E se tem uma coisa que o pastor Nivaldo ele faz bem, é amar. E isso se trata da grande comissão, é amor, é amar as pessoas, é ter essa comunhão, mas ao mesmo tempo esse amor de Cristo, porque nós somos egoístas. Eu sei que eu sou extremamente egoísta e eu preciso muito de Deus para amar as pessoas. E quando veio essa palavra, veio na minha cabeça no dia que eu me converti. Na semana ali que eu me converti, no início eu comecei, para quem não sabe, né, a minha esposa já era filha de pastores, cresceu na igreja e tal. E aí eu fui para a igreja por causa dela. Esse foi o meu motivo de ir para a igreja, né? E ela, assim, ela amava... Deixa eu tomar água aqui. E ela amava muito missões, ama missões. E ela falava de missões. Eu recém-convertido, o que é missões, né? E eu me lembro que ela abriu o computador dela, assim... Acho que a gente já estava casado quando eu vi isso. Mas ela abriu o computador dela e tinha, assim... Os países mais perseguidos, quantas etnias não foi encontrada, né, ali no Portas Abertas, eu olhei esses tempos também, quantas pessoas não foram encontradas, não chegaram a palavra de Deus ainda nelas, quais são os países mais perseguidos, quantos cristãos. Eu estava vendo essa semana, na África, a cada 5 cristãos, 2 são perseguidos, e na Ásia, a cada 5 cristãos, 1 é perseguido, algo assim, ou vice-versa. Mas é muito, é como se aqui de nós, muitos seriam perseguidos, a cada 5, 2 sofrem perseguição, e de verdade, perseguição até de morte, né? Então, assim, quando a gente fala da grande comissão, a gente pensa muito nisso, mas a grande comissão também começa aqui, aonde nós estamos. Então, quando ela começou a falar, eu quero ser missionária, chegou uma hora e eu disse, não, isso aqui não dá para mim. Eu recém me converti, gostei muito da igreja, eu até comentei uma vez, não sei se foi aqui, que eu achava que todo mundo era santo, porque eu era correto e tal, eu não tive aquele quebrantamento na presença de Deus, né? Porque eu achava que todo mundo era santo e tal. Mas uma das coisas que aconteceu foi que eu cheguei para ela e falei, eu já pensando, ela vai terminar comigo, então acaba isso aqui agora. Eu fui pensando que ia terminar. Eu disse, amor, eu não vou... A gente estava começando o namoro, ia namorar, eu não me lembro bem, mas era bem no início da minha conversão. Eu falei, eu não vou ser missionário. Eu não vou sair daqui, não vou me mexer de Porto Alegre, não vou para nações e não vai dar. Falei isso para ela. E eu achando que ela ia terminar comigo, ela disse o contrário. Ela, obrigado pela tua sinceridade. E eu, mas eu não quero. Ficou nesse negócio aqui para mim, eu não quero. E sabe que passou um tempo e teve uma... ela me perguntou ainda, ela perguntou uma coisa. Mas qual é o teu sonho? Eu falei, qual é o teu propósito de vida? Meu propósito? Nem sei, nunca pensei nisso. É me formar em psicologia, que eu estava me formando, faltava poucos meses, eu estava quase me formando. Ter um trabalho, comprar um carro, uma casa e ter 2 filhos. Na minha cabeça era 2 filhos, só tinha uma, agora Deus nos presenteou com outra, com a Emily, agora a Sofia e a Emily. E uma esposa, só isso. Tem que ter a esposa, né? Só os filhos também. Não queria ser pai solteiro, não era essa a ideia não. E ela, só isso, eu disse, mas tá bom, o que eu vou querer mais? E realmente era só isso que eu queria. E ela disse, mas quando a gente conhece a Deus, nós temos que ter algo a mais, nós temos que sonhar com algo mais, nós temos que arder nosso coração, amar as pessoas, amar os perdidos, tem pessoas se perdendo. Só que eu não entendia muito o que é se perdendo. Perdendo do quê? Eu sei, salvação, mas
Será que Deus é tanto assim? Se a gente... Hoje eu entendo que nós somos pecadores, nós precisamos de Deus, nós precisamos para ser salvo, nós precisamos... E o amor só Deus pode nos dar. E uma das coisas que eu me lembro também, que lá nos primeiros tempos de conversão, teve um pastor, não me lembro o que era, mas eu lembro que ele pregou sobre salvação. E vocês têm que salvar, vocês têm que ir, e não sei o quê. E ele falou uma coisa que me mexeu comigo. Ele falou: o dia que vocês morrerem, Deus vai perguntar quantos vocês levaram a Cristo. Se pelo menos um por ano vocês levarem a Cristo, até a vida de vocês têm feito alguma coisa, porque esse outro leva outros e outros e tal. E eu pensei comigo mesmo: será que até eu morrer vou levar alguém? Eu pensei isso. Eu tinha 24 anos. Será que até eu morrer eu vou levar alguém para Jesus? Porque eu tinha medo, tinha vergonha de falar de Deus. Para mim, Deus não fazia esse sentido todo que fazia para Nathalie e tal. E será que eu vou chegar lá e Deus vai me cobrar o sangue das pessoas? Como é que é isso? Eu fiquei com medo. Fiquei com medo, porque eu já estava me conectando com Deus, já estava sabendo que Deus era real para a minha vida, mas... E agora eu vou falar até... E eu vejo que como hoje é diferente. Principalmente nesses últimos 2 anos eu tenho me soltado em Deus para falar de Deus na oportunidade que eu tiver aí fora. No meu trabalho eu falo todos os dias, né? Principalmente quando as pessoas são cristãos, sou psicólogo, mas aonde eu vou eu tenho tentado, mas ao mesmo tempo eu tinha um pensamento egoísta, porque eu pensava em mim, pensava na minha punição, eu não amava ninguém, eu amava a mim mesmo. Eu não amava nem direito a minha esposa, eu tinha só o benefício que ela... Nem era esposa ainda, né? O benefício que ela me traria. Eu fui para a igreja por causa dela. Então, essa questão do amor. Quando a gente pensa na grande comissão, a gente tem que amar. E tem gente se perdendo. Temos que orar por essas pessoas. Temos que ter comunhão. E a grande comissão, ele é um mandamento. Ele é um mandamento, tá? Ele não é uma sugestão. Deus não fala assim, se tu puder, tiver um tempo, tu fala... Não, é um mandamento. Deus manda. Ele não está pedindo, ele manda. Mas a gente não pode levar isso como um castigo, um peso, uma carga. É um privilégio, né? Os anjos queriam falar. Deus poderia... Ele não precisa da gente. Ele poderia se revelar aqui para todos. O tamanho do universo, o tamanho que ele tem. Deus, ele poderia se revelar e todo mundo cair de joelho e reconhecer que ele é Senhor. E quem quiser se revelar, diante dele se revela. Mas ele quis que nós fizéssemos assim. Porque ele quer o nosso coração. Porque apesar do nosso pecado, como nós somos muito pequenos, mas Deus quer... E eu entendo muito isso, que a queda nos afastou de Deus. O mundo hoje, que ao redor, nos afasta de Deus. Mas Jesus veio nos resgatar e a gente tem que ter amor pela cruz. Muitas vezes eu olhava essa questão da cruz. Tinha um pregador lá que, logo que eu me converti, ele gritava. Ele gritava mesmo. Uma vez ele pregando para os jovens, ele gritava: vocês não estão com dor da cruz, não estão com dor na cruz? Não. Eu de verdade não sentia. Porque eu não sentia, para mim não fazia sentido. Mas no momento que a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai entendendo esse amor de Deus, que Ele morreu por nós. E nós não podemos estar na eternidade. Nós somos pecadores, nós não podemos estar se a gente não for por Jesus Cristo. Ele é o único caminho, porque nós somos pecadores. Uma das coisas que a gente precisa ver também... Vou abrir primeiro em Mateus 28. Mateus 28, 18. Eu estou na nova versão internacional, mas... eles vão projetar agora ali também. Mateus 28, 18, todo mundo conhece esse versículo, né? A grande comissão. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte... Peraí, eu estou lendo antes, desculpa. 28 e 18. Então Jesus aproximou-se dos discípulos e deles disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Eu quero orar. Senhor, eu te peço, Senhor, venha sobre essa igreja, Deus, que nós possamos ter expectativa do que o Senhor está falando hoje conosco, Senhor. Eu sei que eu não tenho nada de bom para falar, a não ser que venha de Ti, Jesus. E eu me coloco em Tuas mãos, porque Tu és Senhor, Tu és grande e Tu és poderoso. A Tua palavra é viva. E queremos, Senhor, que essa igreja tenha expectativa, toda vez que alguém suba, não importa quem seja, mas expectativa de Te ouvir a Tua palavra.
Que não fique pensando, já está quase na hora do almoço, que não fique pensando, estou cansado. Não fique olhando para o lado e pensando, é normal às vezes acontecer essas coisas, mas que a gente possa estar conectado a Ti, Senhor. Que Tu seja o primeiro, o único da nossa vida, que a gente tenha paixão. Senhor, usa-me, Senhor, essa manhã. Mas também que o coração de todo mundo esteja aberto, Senhor. Que o inimigo não venha tocar em ninguém neste lugar. Proteja nossas famílias, proteja nossas casas. E nós declaramos o nome de Jesus sobre essa igreja. E declaramos que o Senhor está sobre nós. Amém? E com esse coração de receber o Senhor, o que ele fala? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, ele é Deus, ele esteve antes da criação, ele é o verbo, tudo foi criado através dele, ele é Deus, ele é filho de Deus, ele é tudo. Tudo é por ele e para ele. Mas ele veio aqui para a terra. E quando ele veio para a terra, ele morreu e resgatou nossos pecados. Então, ele foi dado toda a autoridade dele nos céus e da terra. Apesar dele já tinha, mas ele veio resgatar aqui o que nós entregamos para o inimigo. Depois fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é falar de Deus. E é importante chegar a falar, não precisa grandes preparos. Fala, Deus te ama. Sim, é verdade, só isso. Isso já pode fazer diferença. Mas não é só isso. Eu tenho para mim que a gente precisa de muito mais profundidade, porque o Deus te ama, ele é bom. Mas a gente precisa viver isso, para isso ser mais efetivo. Ah, mas eu não estou bem com Deus. Fala de Deus igual. Mas eu sempre penso, a gente precisa ir muito mais além. E façam discípulos, realmente que as pessoas caminhem como tu caminha, e enxerguem a tua integridade como homem de Deus, né? Batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo, na verdade, também lembra que nós estamos falando, não é por nós, né? É para Deus, é para glorificar o Senhor, é para glorificar a Deus. Nós não estamos falando, é porque eu sou bom, por isso que tu tem que seguir. Não, é nome do Pai, nome do Filho e nome do Espírito Santo. Não é por mim, não é por ninguém. Ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei. E aí entra também a nossa integridade, nosso caráter, obedecendo, vivendo. Porque não adianta a gente falar e a gente não viver a Bíblia. Muitas vezes a gente não consegue porque falta a nossa entrega e nossa disciplina em Deus, né? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei sempre com vocês, isso é uma coisa muito importante. Aonde tu vá, Deus vai estar contigo. E isso temos que ter uma certeza. Eu sou uma pessoa muito racional e às vezes eu preciso me conectar e saber que não, Deus está sempre comigo. As minhas decisões, a minha vida precisa ser entregue a Deus de todo o coração, totalmente entregue ao Senhor. E temos que entender também que nós somos porta-voz do reino. Deus escolheu assim e nós declaramos um reino. E ele só será estabelecido quando a gente declarar, porque Deus escolheu assim. Jesus só vai voltar, na verdade, quando a gente declarar o reino. O reino, ele é declarado audivelmente, porque uma coisa que eu entendi, que esse mundo aqui, ele é real, mas o mundo espiritual, ele é mais real ainda. Vocês acreditam nisso? Tudo que acontece no mundo natural, primeiro já aconteceu no espiritual. E nós somos seres espirituais, nós não somos desse mundo. Nós somos seres espirituais, e nós temos que entender isso. Então, a gente fica preso muito no terrenal, no natural, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, mas nós somos espirituais, nós vamos estar na eternidade com Deus. Todos nós, amém? Todos nós vamos estar na eternidade com Deus porque aceitamos a Jesus e Ele nos salvou. Mas a gente precisa caminhar e saber que o mundo espiritual ele é maior do que o mundo natural. Então, eu vou querer falar 4 pontos. A gente pode falar, como eu disse, somente Deus te ama e não tem problema. E melhor falar do que não falar. Mas eu gostaria de a gente pensar algumas coisas. Para evangelizar é importante a gente estar cheio do Espírito Santo. Um ponto. Segundo ponto, para evangelizar é importante ter profundidade com Deus, uma intimidade com Deus, para poder também ter autoridade. Para falar de Deus, nós precisamos ter paixão pela palavra, ter entusiasmo pela palavra. E para falar de Deus também, a gente precisa nos entregarmos. Quando eu estava falando no início, muitas vezes eu ia para a igreja, e por muitos anos, e até hoje, se eu me descuidar, eu vou no automático, mas eu preciso entender que preciso ter entusiasmo, a paixão pela presença do Senhor, né? Em Marcos 10, versículos 7 e 8, vou abrir aqui.
Eu vou abrir alguns versículos, se quiserem acompanhar, acompanhem. Se quiserem olhar também na tela. Marcos 10, 7 e 8. Espera aí que eu já perdi aqui. Achei que o celular ia ser mais rápido e bati no botão errado. Marcos 10. De 7 a 8. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. O que está falando aqui? O reino, por onde forem, aonde tu caminhar, para onde tu ir, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. A gente escuta há muito tempo que Jesus vai voltar, e ele pode voltar a qualquer momento, a gente tem que ter essa consciência. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Porque na verdade, parece muito fantasioso, né? Mas Jesus falou que a gente ia fazer coisas maiores do que ele. Por que a gente não faz? Porque de fato, às vezes nos falta fé, nos falta viver no sobrenatural. E aí que é o primeiro ponto, estar cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não é nada. Sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Sem o Espírito Santo a gente não tem, a gente é vazio. Eu já vi tem um pastor que eu acompanho, amigo meu. Oi? Mateus. Eu falei, Marcos, desculpa. Mateus 10, 7 e 8. Mateus 10. Todas as passagens que eu vou falar é Mateus ou Isaías. É Mateus 10, 7 e 8. E o pastor que eu estou falando, ninguém conhece, é de outro lugar. Mas eu lembro que ele falou o seguinte: quando eu estou... Uma vez eu estava preparando a mensagem e me esforcei. E a mensagem saiu ruim. E ele prega muito bem. E ele entendeu que Deus falou com ele no seguinte: tu treina, mas não importa. Se tu não tem o meu Espírito Santo, não vai sair nada. Então a gente precisa ter essa noção realmente que é com o Espírito Santo de Deus. A gente não consegue fazer nada. Agora faz 2 semanas eu fui para a Bahia com meu sogro. E ele foi pregar em várias igrejas, eu fui traduzir. Eu também levei a palavra para uns homens. E fiz outras coisas lá também, mas o ponto é que a gente foi pregar numa igreja onde ele pregou com muita autoridade. E o pastor dessa igreja terminou o culto, ele pegou o microfone e falou: eu aproveito as oportunidades. Eu estou vendo alguém que tem mais fé do que eu. Eu vou pedir que o pastor vá lá, e o genro lá dele, que sou eu, vão traduzir, e orem pelo meu filho. Eu, tá bom, né? Vamos lá, né? Você quer orar, né? Aí entramos no carro e o outro pastor estava com nós, ele disse: sabe o que tem o filho dele? Eu disse: não. Eu esqueci o nome da doença, mas é tipo uma esclerose múltipla, né? E era um rapaz de 28 anos, que já estava... De 30 anos, desde os 24, ele estava sem caminhar, ele não mexia nem o pescoço, ele não ficava em pé. E quando eu vi aquilo ali, eu falei: eu espero que o meu sogro tenha fé, porque eu não tenho aqui. Não, de verdade, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. E eu vou ser o tradutor, né? Será isso se eu traduzir errado? E se ele falar a palavra certa, eu traduzir? Não, eu tô brincando, eu sei que não é assim que funciona, né? É Deus tá ouvindo, né? Eu vou pela fé do outro. Meu sogro vai orar e quando eu vi o menino... Hã? Vou na garupa. Pelo menos meu sogro estava ali. Se fosse só eu para orar, aí sim que eu tremei as pernas. E aí chega lá e o pastor com fé. E eu me lembro que meu sogro abraçou ele, levantou o menino caído e começou a orar. E isso me fez refletir muito. Eu preciso ter autoridade. Jesus falou. O menino não foi curado, porque realmente Deus sabe. E parece que agora ele está conseguindo firmar um pouquinho o pescoço, mas assim, não sei se foi pela oração, mas o que importa é que Deus ele faz. Eu já vi livros de missionários, de grandes homens da Bíblia, e que ele ia lá, orava e curava, daí quando Deus dizia que ia ser curado, a pessoa não ia curar, a pessoa não era curada, ele questionava a Deus. Então, a gente tem que ter uma intimidade com Deus para entender como ele funciona, mas também temos que andar na profundidade. Então, quando tu fala de Deus para uma pessoa,
Jesus te ama e a pessoa vê a tua vida, a pessoa vai dizer, tá bom, legal. Ou até vai ficar brabo, dependendo espiritualmente como está a pessoa. Mas se tu faz algo e faz um milagre, a coisa é diferente. Ou como eu já vi, tu chega perto da pessoa e fala, eu não sei fazer isso, tá? Eu não estou nesse nível, mas... Fábio, sabe aquilo. Eu não sei nada da tua vida, então nem vou me arriscar e ainda mais te expor. Eu não vou te expor porque se eu estiver falando eu estou mentindo, né? E aí mentir no púlpito é pior, né? E aí o Fábio falar, meu Deus, quem contou isso para ele? Isso arrasta as pessoas. Agora eu não lembro que pregador que eu vi, que um pregador falou isso. Estava pregando e a pessoa ficou braba. Quem foi que te contou a minha vida? Eu não te conheço. E era Deus revelando. E a pessoa se converteu, se quebrantou. Então assim, para a gente realmente evangelizar, a gente precisa andar no sobrenatural. As pessoas vão se quebrantar se ela ver esses milagres. E eu não estou dizendo que amanhã a gente vai fazer isso, mas se a gente se coloca diante de Deus, Ele pode fazer. Ele faz com qualquer um. Esses da Bíblia fizeram porque eles se colocaram diante de Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido, assim, antes de as pessoas terem... a pessoa que está no mundo, antes de lerem os evangelhos, elas primeiro vão ler tua vida. Se tu é correto, se tu está andando de obediência, o teu caráter. Se eles não lerem o teu caráter, eles não vão querer ler a Bíblia. Agora, se eles verem isso, as maravilhas, os milagres, e só o caráter, eles vão querer. Eu quis ir para a igreja porque a Nathalie dizia que não... Um dia eu perguntei para ela, mas por que tu se disse que é tão feliz assim a tua vida? Ela disse, porque eu tenho Jesus. E isso que me fez. E além de, claro, gostar dela e fui por ela e tal. Que é a verdade, mas ao mesmo tempo eu fui por curiosidade também. Por que ela disse que a vida dela é boa? Por quê? Minha vida não tem nada de demais. E eu fui. Então a gente precisa entrar nisso. E Isaías 61, diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu para levar as boas novas aos mansos, libertar os cativos e tirar das trevas os prisioneiros. O Isaías lá atrás, antes de Jesus vir, ele foi o que mais anunciou a vinda de Jesus. Ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim. Mas Ele me ungiu para levar as boas novas aos cativos, libertar os prisioneiros, tirar das trevas os prisioneiros. E eu acredito que Isaías tinha uma profundidade com Deus. E quando eu comecei a pensar nessa questão do Evangelho, eu lembrei de um homem que me marcou. Eu vou falar um pouquinho dele. O pastor chama Juan Cano. Ele é um homem ele é espanhol, mas com 1 ano de idade ele foi morar na Alemanha. E depois ele se converteu e voltou. Agora ele tem uma das maiores igrejas da Espanha. Se não sei se é a maior, acho que é a maior igreja da Espanha, uma igreja em Madrid. Ele é um homem que ele sabe a Bíblia de cor, assim, é impressionante. Ele prega, assim, ele fala um capítulo às vezes inteiro, assim, uma coisa absurda, assim. Ele não tem esboço, não tem nada. É um homem que anda num giro diferente. Mas o que aconteceu com ele? Quando ele se converteu, ele leu a Bíblia 3 vezes em 3 meses. Para mim isso é absurdo. Eu levava, agora eu estou me policiando um pouco mais, mas eu levava 2 anos e meio para ler a Bíblia inteira. 2 anos e meio, e eu me esforçava. 2 anos e meio para ler a Bíblia inteira. Ele leu a Bíblia em 1 mês. Depois no outro mês ele leu a Bíblia inteira de novo. Depois no terceiro mês ele leu a Bíblia inteira. Então em 3 meses de conversão ele leu a Bíblia 3 vezes. Ele lia 12 horas por dia, não sei no que ele fazia, se ele trabalhava e tal. Mas eu já vou contar a história dele. Não, mas para ter 12 horas por dia, ele estava com tempo. Mas graças a Deus. Não tinha um bebê recém-nascido, não trabalhava que não trabalho, mas vamos arrumar minhas desculpas aqui, não dá. Eu preciso crer, eu preciso querer, né? Mas a história dele, assim, ele foi um homem que ele fez muita coisa errada, ele estava uma crise lá na Espanha, na época de guerra civil, lá ele foi para os pais dele, lá ele cresceu no bairro mais perigoso da Alemanha. A gente pensa na Alemanha, não tem bairro perigoso, tem. Ele cresceu no bairro mais perigoso da Alemanha, onde tinha mais refugiados, onde tinha gente de outros países, né, refugiados e tal. E aí o que aconteceu? Ele
virou boxeador. Ele tem uma história aí de muita briga, mas também de coisas erradas, assim, de fazer algumas criminalidades e se perdeu muito nesse ponto também. Porque a vida dele foi bem difícil. Os pais dele eram muito complicados e tal. E aí o que aconteceu? Ele foi trabalhar num negócio de umas máquinas lá. E um cara chegava para ele e falava: Jesus está voltando. O Apocalipse está vindo. Daí ele falava do cavalo branco, do cavalo não sei o que. E ele começou: você é louco? Você é louco? Ele andava armado. Esse pastor antes, né? Isso em 89, né? Faz tempo. Ele andava armado, ele fazia muita coisa errada. E ele dizia: tu é louco? Tá falando que Jesus está voltando? Que cavalo branco? Tu bebeu? Tu é louco? Ele questionava assim esse rapaz. E aí começou 2, 3, 4 semanas. Chegou uma hora, ele disse assim: vamos fazer o seguinte, vou fazer um acordo contigo. O pastor falou: eu vou para a tua igreja. Antes, né? Antes de se converter. Eu vou para a tua igreja, mas tu nunca mais me fala desse cavalo branco. Ele falou: tu nunca mais fala que Jesus está voltando. Eu não quero mais ouvir isso aí. Porque no espírito dele incomodava ele. E ele contou que foi nessa igreja. E o amigo dele estava lá e tal. E aí ouviu a palavra, disse que era boa e tal, não sei lá. E aí daqui a pouco o pastor no final falou: quem quer receber Jesus, levanta a mão. E ele disse que fez assim. E ele disse que foi no impulso. Daí o pastor olhou: obrigado por levantar a mão. E ele disse: não, desculpa, foi sem querer. Não, que alguém levantou minha mão, não fui eu. E ele disse que sério, que não tinha sido ele. E aí daqui a pouco o pastor veio e começou a orar. Botou a mão na cabeça, ele falou, começou a orar. E daqui a pouco ele: tá bom, obrigado, tô indo, tá indo. Ele: não, só um pouquinho, agora ora tu. E ele: o que eu digo? Não sei, fala com Deus. E aí esse pastor Juan, ele falou: tu acha que Deus vai me ouvir? E ele começou ele já sentiu algo diferente. Porque ele era um cara que estava fora da lei, um cara que fazia muita coisa errada. E ele: será que Deus vai me ouvir? E começou a sentir algo diferente. E ele disse: Jesus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não te conheço, mas se tu és real, eu preciso de ti. E ele disse que nesse momento, ele sentiu a escuridão sair e entrar uma luz. E ele disse que naquele momento, ele entrou em mim, ele falou: entrou em mim, Jesus entrou em mim. E ele falava. E quando eu escutei isso, eu pensei: por que a gente busca de Deus e a gente não sente o que esse cara sentiu? E eu penso, é a expectativa. É o que a gente espera de Deus, a expectativa. Porque a gente está acostumado, Deus maravilhoso, Ele está aqui, sim. Mas a expectativa que esse homem tinha. Ele queria fugir, mas ele sabia da podridão dele. E quando o pastor falou: fala com Jesus, ele disse: mas Jesus vai me ouvir? Deus, o que Deus quer me ouvir? E aquilo ali fez o Espírito Santo entrou nele. E ele disse: eu só sei que algo entrou em mim. E para completar, logo que ele orou, chegou uma irmã que ele escutou que essa irmã tinha sofrido um acidente de carro. E disse que fez uma cirurgia que encurtou 5 centímetros o pé dela. E ela usava em 89 lá, usava tipo uma madeira embaixo, sei lá, para ficar do mesmo nível os pés. E aí ele chegou, o pastor chegou e ela disse: pastor, pode orar por mim? E aí ele olhou: não, isso aqui já é demais. Eu entendi que Jesus é real, mas isso aqui é demais, deixa eu ir embora. Como assim? Vai orar para o pé voltar? E aí ele disse: não, vamos orar. Tu quer que o teu pé aumente ou outro encurte? Aí ele disse: não, até aqui já estava bom, eu estou indo embora, tal. E ele estava indo embora. Aí o amigo dele catou ele de novo. Catou ele de novo. E disse: não, até aqui tudo bem, agora já é demais, deixa eu ir embora. Isso aqui é loucura, isso aqui são tudo drogado. Eu achava que eu era, porque ele usava droga, né? Achava que eu era drogado aqui, mas isso aqui é tudo de bando de louco. E ele foi embora. Aí o amigo dele puxou ele de volta. E o pastor começou a orar. E ele disse: pastor, eu disse: fechem os olhos agora e vocês vão ver o milagre. E um pastor estava na presença de Deus. E ele disse: não vou fechar os olhos. E ele não fechou. E ele disse que escutou barulho dos músculos, dos ossos, e isso para ele foi loucura. E ele dizia: eu vi, isso é loucura, eu vi. Ele começou. A Nathalie teve uma experiência assim na Jocum.
de uma menina que tinha as mãos assim, e ela viu a mão. A Nathalie cheia, não acreditava e ficou de olho aberto, ela viu. E Deus faz. Deus faz. E aí para concluir a história dele, ele chegou na esposa dele, que também tinha uma vida desordenada, e falou: entra aqui no carro que eu quero falar uma coisa contigo. Ela disse: o que houve? O que tu aprontou? Ele disse: nada. Eu fui para a igreja. E ela começou a rir, dar gargalhada neles. Tá louco? Que tu se drogou de novo? Ele disse: não, eu não sei. Eu só sei que Jesus vive e os pés crescem. E ele falou isso. E aí foi depois que ele leu a Bíblia em três vezes em 3 meses. Isso é se entregar totalmente a Deus. Eu sei que já me alonguei nessa história, mas vou só falar mais uma coisinha dele que foi forte também. Este homem, ele andava com meio de gente criminosa no pior bairro, né? E ele estava orando e foi para um parque. Ele foi para um parque onde... E começou era 11 e pouca da noite, de noite estava orando, e chegou um homem com uma lanterna e uns cachorros de caça e arma e tal, e botou a lanterna na cara dele e ele falou: o que tu está fazendo aqui? E ele falou... Aí o cara, um dos maiores traficantes que tinha, ele falou: esse setor aqui não é teu. Tu não pode pisar nesse setor aqui, tu sabe disso. Porque lá também tem, os lugares mais perigosos, tem lugares que é dominado pelo tráfico, que o pessoal da outra gangue, dos outros bandidos não podem pisar. Ele falou: você não pode estar aqui, o que tu está fazendo aqui? E outra coisa, eu estou escutando aí que tu virou religioso, que loucura é essa, tá maluco? Virou religioso, ainda agora vem aqui no meu lugar, na minha terra, tu quer morrer? E ele falou: eu não sei, eu só sei que entrou algo em mim e a escuridão saiu. Entrou algo em mim e a escuridão saiu. E ele continuou orando e o cara foi embora. E depois muita gente do bairro dele se converteu. E concluindo, ele chegou assim, ele já estava como pastor na Espanha há muitos anos, ele recebeu uma ligação e era esse homem. Primeiro ele se assustou: você está vivo? Porque era um dos maiores criminosos, esses criminosos não passam dos 20 anos. Tu está vivo? Ele realmente falou assim, se surpreendeu: tu está vivo? Ele disse: sim, estou vivo. E me batizei. Ele disse: uau! O que houve? Como é que aconteceu? E ele disse: eu não sei. Mas se lembra 22 anos atrás que tu falou que a escuridão saiu e entrou, a luz entrou? Toda vez que eu vou dormir, minha cabeça não para de pensar nisso. E por 22 anos eu tenho lutado contra isso e eu não aguentei mais. E eu me batizei. E hoje esse pastor, esse que era o maior criminoso lá da região, também é pastor hoje em um outro lugar que eu não sei aonde é. Eu estou falando de coisas extraordinárias, mas são coisas reais que aconteceram com homens reais. Porque a gente olha as questões da Bíblia. Pô, alguém está me ligando aqui, vou mandar o link do YouTube para ele ver aqui que que não posso atender ele agora. A gente vê que pessoas da Bíblia fazem coisas extraordinárias. A gente vê como, mas homens agora reais também fazem. E não é com eles, é a presença de Deus. E a gente precisa, não que amanhã a gente vai estar assim, mas a gente precisa tomar primeiro uma decisão de viver no sobrenatural. O apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo. E a gente não pode sair igual depois que a gente se encontra com Deus. Quando a gente tem contato com Deus, a gente não pode sair igual. A gente não pode sair igual. O problema é que nosso contato é raso. O nosso contato é muito raso. Nós não entramos na profundidade. Quando a gente entra na presença de Deus de uma forma real, a gente não pode sair igual. A questão desse pastor foi de uma vez, apóstolo Paulo também. Mas quando eu vejo a história do apóstolo Paulo, eu acredito que não foi assim de repente. Antes de ele se converter, ele zelava muito pela palavra de Deus de uma forma errada. Ele perseguia os cristãos por acreditar que era uma seita que estava estragando o nome de Deus. Então Paulo, ele tinha um zelo, ele tinha um desejo pela presença de Deus. Então quando ele viu Jesus na estrada e caiu, não foi só a visão que ele teve. Foi que ele permitiu que Jesus tivesse entrado nele. E ele falou: eu vi Jesus. Então, nós precisamos, eu tenho orado por isso. Eu quero ter experiências com Deus. Um dia poder contar experiências minhas. Mas é um quebrantamento diário para chegar nesse ponto.
O segundo ponto, tenho que apressar um pouco aqui, a gente tem que ter profundidade, que eu estava falando. Isaías 29:13 fala: o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. E muitas vezes a gente faz isso, a gente está adorando, está orando, a gente está falando de Deus, porque a gente já sabe o que tem que falar. As pessoas estão acostumadas. A gente não sabe falar o dialeto cristão? Faz, meu irmão. A gente sabe. Não, glória a Deus. A gente sabe falar. A gente sabe falar bonito. Mas o viver é diferente. E a gente precisa desejar esse viver, só que é muito difícil. Porque o mundo nos atropela, a vida nos atropela. E uma das coisas que eu vi que o Fábio falou que agora não lembro o número que ele falou, mas eu vi na internet que 35% da população brasileira são evangélicos. 35%. Sem contar católicos, sem contar adventistas, sem contar os outros. Só nós, 35%. E se de fato 35% são, a gente não estaria do jeito que a gente está. Um país do jeito que está, porque de verdade não se vive o evangelho. E é isso que Deus tem, pelo menos para mim, falado, e eu acredito que tem falado para a igreja. A gente precisa viver um evangelho diferente. E até essa semana, estava falando com a Nathalie, e a Nathalie falou: tu está muito ansioso. Eu tenho pensado coisas de futuro, tem muita coisa na minha cabeça, com algumas preocupações, e eu tenho estado ansioso. E ela disse: tu está muito ansioso. Tu pega a Emily e tu começa a caminhar para ela dormir. Tu senta com a Sophie, tu te irrita com ela porque ela está estudando contigo e tu quer que ela... Tu chega cansado em casa, que ela estude rápido porque chega tarde em casa. Eu tenho que ler a Bíblia e eu já melhorei, mas eu leio a Bíblia com a Sophie, né? Aí eu ficava lendo rápido para poder descansar, que eu estava cansado, porque eu também quero ter meu tempo com Deus. E ela estava: tu está muito acelerado. E eu parei para pensar: eu preciso me conectar com Deus. Eu estava orgulhoso de mim, até no discipulado eu falei com o pastor Cláudio, passei com os guri. Estou lendo a Bíblia antes, como não estava lendo, até o Ayrton olhou meu aplicativo ali, tinha zero minutos de Instagram e tinha 1 hora e pouca de Bíblia, e eu tinha lido do papel. Eu estava orgulhoso, assim, que em 4 meses eu li, acho que mais da metade da Bíblia. Eu já estou em Jeremias. E eu, não, estou focando, estou buscando de Deus. Mas eu não estou nessa profundidade que eu deveria estar. Eu não estou nesse... Porque nós somos muito, mas muito falhos. Nós somos muito pequenos. E eu vou fazer uma ilustração que a Nathalie vai ficar braba. Cadê? Quem tem voz aí de rei? Osmar, vem Osmar. Pega uma cadeira, vem aí. Sobe aí. Rapidinho, pega uma cadeira, vem aí. Esse Osmar tem voz de rei. A Emily não passa vergonha ainda porque ela é pequenininha, mas a Sophie e a Nathalie vão ficar com vergonha de mim. Eu vou fazer uma ilustração, que essa é uma ilustração boa. Que eu escutei esse pastor aí falando. Senta aí para a câmera te pegar aí, tu é o modelo. Não, vem mais para trás aí, o rei senta mais para trás. Ó. Foi tudo combinado? Foi tudo combinado. Fala aí, rei. Ei. Dá uma benção aí para o público aí. Como assim? Deus abençoe. Deus abençoe. Ó, esse em voz de rei. Esse mesmo pastor, ele fez uma ilustração que para mim mexeu muito. O Osmar não sabe de nada. Ele nem sabe o que vai acontecer com ele, de verdade não sabe. É que eu fiquei pensando aqui, quem tem voz de rei, ele tem voz de rei. Vou tirar as coisas do meu bolso aqui para ficar mais... Não vou quebrar o celular. Não, tô brincando. Brincadeira. Mas assim, qual era a ilustração que ele trouxe que para mim mexeu muito, foi muito importante. Ele falava que quando ele se converteu, ele falava assim... Ele via as pessoas falando: Deus maravilhoso, poderoso, tu és todo poderoso. E ele dizia: eu não sei falar com essas pessoas, porque essas pessoas, muitas vezes estão falando com a boca, mas, que nem diz ali Isaías, estão falando com a boca, mas o coração está longe. E nós somos assim. A gente fala dos hipócritas que está na Bíblia, que Jesus falou, mas nós somos iguais. A gente precisa entender isso, nós somos iguais. Nós precisamos uma comunhão com Deus muito mais profunda. E aí ele contou que eu não sei bem como era a história, mas o pastor dele era da Inglaterra antes, e aconteceu com o pastor dele. Então, o rei, que eu acho que era o príncipe na época, o príncipe Charles da época, ele tinha recursos para igrejas, recursos para um monte de gente. Esse rei tinha recursos.
E esse recurso servia para muitas coisas. E aí um dia ele disse, não, eu vou no rei porque eu tenho um projeto muito bom para minha igreja e eu vou no príncipe lá. Eu acho que era o príncipe Charles, né? Antes não era rei ainda. E aí ele conseguiu, acho que era início do ano, fevereiro, alguma coisa assim, ele conseguiu só para outubro, sei lá, meses e meses ele conseguiu. Ele tinha 15 minutos na frente do rei. 15. Só que ele não podia passar de 15 minutos. Então ele treinou o pedido dele. Ele começou, rei, eu quero pedir assim, 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 assim. Deu 18 minutos. Não dá. Daí ele treinou, rei, eu quero pedir para a minha igreja que funciona assim, assim. Deu 17 minutos. Não dá. Treinou, chegou aos 15 minutos. Conseguiu. Aí, então ele ficou meses treinando palavra por palavra que ele não podia passar de 15 minutos. E ele tinha que usar vestes reais e tal. E aí esse pastor comprou, não sei como é que funciona, colocou as vestes reais e chegou no dia lá, outubro, não sei, eu estou chutando, eu acho que era isso, não tenho certeza. E ele chegou lá no palácio com as vestes reais e chegou na porta e tinha o soldado aquele. Ele falou, tu tem a carta? Tenho. O senhor sabe que é 15 minutos? Sei. Então assim, existe um protocolo, tu só segue a linha e não sai da linha. Daí ele caminhava, descia a escada, subia a escada, caminhava, o palácio gigante, não podia sair da linha. Seguia na linha. Era um protocolo que tinha que fazer antes de chegar ao rei. Aí chegou na frente do rei e tinha uma porta gigante. E aí um outro cara recebeu a carta e falou, 15 minutos. Aí tinha todo um protocolo. Daí que ele treinava antes, ele falava, eu não entendi, ele falava assim, Senhor, e aí começava a falar. E aí abriu a porta e fez assim, Senhor. E no que ele ia falar, tinha uma porta aqui do lado, e só escutou um barulho assim, ó, pô, estourou a porta. E era um menininho que devia ter uns 6 ou 8 anos. Ele tinha um carrinho de bombeiros que estava com a escadinha quebrada. E esse menino só estava até, não sei se estava de pijama, mas não tinha roupa sacerdotais, não tinha nada. Esse menino só fez isso aqui, ó. O menino fez isso. O menino fez isso. Foi por isso que eu falei que a Nathalie ia me matar depois. E olha. Não esperava, né? Não combinei nada. E olha o que o rei falou. O rei falou o seguinte. Ele ignorou o pastor, arrumou o carrinho, olhou para o pastor e falou, o senhor entende que isso aqui era mais importante, tá? Eu te peço desculpa, mas agora o senhor só tem mais 6 minutos. Quebrou o pastor. Obrigado, rei. Por que isso mexeu muito comigo? Porque a gente faz muito protocolos para estar diante de Deus. E esse menino aqui era filho do rei. E a gente tem que entender que nós somos filhos do rei. O maior rei de todas as coisas, o rei que criou os céus e a terra, é mais do que esse rei da Inglaterra, é o rei que criou os céus e a terra. Só que a gente tem tanto protocolo de chegar na frente do rei, tanta dificuldade de chegar na frente do rei, porque a gente cria muitas barreiras e Deus quer só uma relação genuína com a gente. E a gente tem errado muito nisso. A gente não usufrui nada do que Deus tem para nós, infelizmente. Precisamos ter encontros, experiências com Deus. Ali, essa passagem é muito profunda. Isaías 6, do 1 ao 8. Eu acho muito linda essa passagem. Todo mundo conhece. Isaías 6, do 1 ao 8 diz, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 delas cobriam o rosto, com 2 delas cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Então, primeiro assim, o que está falando aqui? Está falando que Isaías teve uma visão do trono de Deus. Não é qualquer um que tem uma visão do trono de Deus. A gente precisa realmente ter uma comunhão com Deus sobrenatural para ter uma visão do trono de Deus. E Deus quer essa intimidade, estar tão íntimo dele de poder
realmente escutar o que Deus tem para falar, ter essas visões. E aí, depois no 5 ele fala: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E aí Isaías teve essa convicção de que ele era um homem de lábios impuros, que diante de Deus ele era podre, que ele precisava de Deus. Como é que ele ia fazer qualquer coisa para Deus? A presença de Deus fez reconhecer a podridão dele. E logo um dos serafins voou até a mim, isso Isaías dizendo, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quem pode crer nisso? Que quando Jesus morreu, ele levou todos os nossos pecados. Se Isaías teve uma visão de um anjo que tocou na boca dele e falou que os seus pecados foram perdoados, quanto mais Jesus que morreu e nos deu acesso, livre acesso. A gente tem livre acesso a Deus e a gente não entende isso. E então, segue dizendo, ouviu a voz do Senhor proclamando: quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, diz Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías falou, envia-me a mim, mas ele já estava cheio de Deus. Ele estava íntimo de Deus. Vou acelerar aqui. O terceiro ponto é evangelizar com entusiasmo, com paixão, né? E eu tenho entendido que nós temos que pregar os evangelhos para todos, em todos os lugares. E a gente tem que entender que sem Cristo nós somos pecadores e nossa salvação a gente não tem nada para oferecer, mas a gente tem Deus, a gente crê que Deus está com a gente, onde a gente for, Deus está conosco. E tem alguns momentos que eu me empolgo mais. Já aconteceu de eu ir pegar um Uber, por exemplo, e falar de Jesus. Já aconteceu de eu sair, uma vez eu fui lá em São Paulo, fiz um seminário lá do Haggai, em Campinas, saí, falei de Jesus para um cara do Uber, ele começou a chorar, na rodoviária, não, aeroporto, não lembro onde, parou no aeroporto, na frente ali, do aeroporto. E aí ele começou a chorar, comecei a orar por ele, aceitou Jesus. Tem momentos que eu fico, mas a gente precisa ter constância. E essa semana aconteceu, eu fui cortar meu cabelo, e aí, geralmente o cara que... Eu pego o primeiro que estiver livre, em um lugar maior, mas às vezes, geralmente é um cara que cai ali e eles começam a falar. E aí eu me lembro que eu estava cansado, assim, era meio-dia, assim, e estava aquela música. Uma música de um hip hop, eu não sei que música era, mas aquilo estava pesado. E eles falam de mulher, e falam não sei o quê, e sacaneiam o outro. É a vida deles e tal. Mas aquilo aí começou... Eu preciso falar de Jesus. Que cristão que é você? Agora eu vi que eu vou ter que pregar sobre Jesus, eu vou ficar quieto aqui, não vou falar. E eu comecei a falar de Jesus para esse senhor. E comecei a falar de Jesus e aquela música alto, e eu vi que um outro barbeiro começou a cantar a música mais alto, meio que competindo com o que eu estava falando. E eu não quero ser um crente chato, mas eu estou mais preocupado realmente de falar da palavra de Deus. Eu comecei a falar, tive uma conexão lá, que ele não era daqui, eu falei, eu tive na tua terra lá. E fui com meu sogro, não sei o que, e ele, tal, e aí eu sou cristão, e aí foi. E comecei a falar, e ele estava desviado, e comecei a falar de Deus. Não sei no que repercutiu, mas a gente tem que entender que quando a gente tem contato com as pessoas, e temos Deus dentro da gente, as pessoas, elas vão sendo afetadas, se a gente tem a vida reta. O exemplo que eu dei, que 22 anos depois, um dos maiores criminosos lá da Alemanha se converteu porque ele teve contato. Isso a gente não sabe, mas um dia na eternidade Deus vai nos mostrar quantas pessoas tiveram contato com a gente. E pela nossa vida, porque mas eu não falei de Jesus para ninguém, que não tinha medo lá no início. Mas muitas vezes não precisa nem falar. Eles saberem que nós somos cristãos e nossa vida refletir, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E Deus tem me chamado nessa questão da profundidade. E para finalizar, o outro ponto, para evangelizar a gente precisa entregar tudo, né? Porque Deus nos amou. Deus ele fez tudo com muito amor e Ele é Deus e entender que o Criador de todas as coisas quer ter essa intimidade comigo. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não vive, a gente é muito preocupado com os outros, a gente quer agradar os outros e não quer agradar a Deus. Eu estava orando aqui antes de subir. Eu quero agradar a Deus.
Não quero agradar as pessoas que vão me ouvir por causa da minha imagem, que se dane minha imagem, desculpa a palavra. Mas o que importa é o meu coração em Deus, eu quero isso. Só que é difícil, a gente é engolido pela nossa racionalidade, a gente é engolido pelo mundo e a gente precisa ter isso. E quando eu falo em entregar tudo, eu vou falar um testemunho bem rapidinho. Um homem que eu conheci também, que a história dele é o seguinte: ele veio de uma família bem humilde, bem pobre. Se chama Robert, o nome dele. E a mãe dele vendia tomates. A mãe dele vendia tomates na rua, assim, frutas, mas era mais tomate. E ele era muito pobre. E aí, não sei bem da história, ele foi para os Estados Unidos se aventurar, conseguiu ir para lá. Estava morando na Califórnia e foi para uma igreja. E essa igreja era uma das maiores igrejas que tem. E aí, essa igreja, eles queriam construir um templo maior. E Deus falou com ele estava numa intimidade com Deus, e Deus falou com ele: tu vai ofertar essa igreja. Ele disse: mas não tem dinheiro. Não, tu vai com teu serviço. Tu vai construir essa igreja dia e noite. Tu vai ofertar o teu tempo para a igreja. E ele começou a construir essa igreja. Para vocês terem uma ideia, é uma igreja, a construção custou 30 milhões de dólares. Não reais, 30 milhões de dólares. Imagina uma construção de 30 milhões de dólares, uma coisa absurda. E esse homem foi todos os dias. E dava 10, 12 horas por dia, sei lá, para construir essa igreja. E chegou na hora que ele não tinha dinheiro nem para comer, nem para passagem. Ele pegava uma bicicleta e ia a pé. Ele dizia: não é justo, Deus, não tenho nem como me sustentar, sobreviver, eu estou construindo uma igreja. Ele disse: seja obediente. Tu não quer receber os tesouros escondidos, e eu não estou falando de dinheiro. Tu quer ter uma intimidade comigo? Entra no secreto. E entra no secreto e entrega tudo. E esse rapaz, esse senhor, na época era um rapaz, entregou tudo. Seu tempo. Ele ficou meses e meses e meses construindo uma mega igreja. Ele que liderava, ele que botava a mão na massa, fazia tudo, e não tinha dinheiro nem para comer. E a igreja não dava um centavo porque ele se ofereceu de graça. E a igreja não sabia da condição dele, não sei. Resumindo, quando terminou de construir, Deus revelou algumas coisas dele em relação à igreja. Ele falou algumas coisas com o pastor. Resumindo, não vou entrar em detalhes, mas ele foi expulso da igreja. A igreja que levou meses construindo de graça, ele foi expulso da igreja. E ele disse: então agora eu vou servir a Deus, vou ser missionário, não sei o que fazer. 2 semanas depois, ou uma semana depois, ele fez uma licitação com o governo. Fez uma licitação lá com o governo. E ele foi selecionado, não tinha conhecido, não tinha nada, ele não tinha nem dinheiro. E ele ganhou uma licitação de $400 mil. Nessa licitação ele começou a trabalhar. Hoje ele tem uma construtora, mas ele constrói portos. Um dos maiores clientes, ele tem vários clientes, mas um dos clientes deles é a defesa dos Estados Unidos. Hoje ele é multimilionário e ele viaja o mundo inteiro pregando. Eu sei que por agora ele vai estar lá em Camboja, Tailândia. Ele sempre anda junto agora com o Suliasi Kurulo, que é um homem que abriu 6.000 igrejas na Oceania e Europa. Ele tem feito muita coisa. E ele disse: eu não pego um centavo de ninguém. Todas as minhas despesas, passagens nas igrejas que eu vou, onde eu vou abençoar, é meu, porque Deus me deu essa condição para mim poder cuidar de pessoas, investir no evangelho. E ele, não sei bem, mas ele sustenta entidades e entre outras coisas. Por que eu estou falando isso? A gente precisa andar no sobrenatural. A gente precisa sair, porque o entregar tudo é muito difícil. Hoje a gente olha para ele: multimilionário, é fácil. Quando eu escutei ele falando, ele é um cara super simples, falando com a Sophie, pediu foto da Emily quando a Emily nasceu. Mas quando eu escutei ele a primeira vez, ele: eu não peço dinheiro para ninguém, onde eu vou eu me banco. Ele ama ir para Colômbia, ele vai muito para Colômbia. Ele prega em todos os lugares, ajuda várias entidades. E eu pensei: é fácil, cara, multimilionário é fácil dizer, Deus me banca. Mas depois que eu entendi, ele entregou tudo antes. Ele entregou tudo, ele viveu no sobrenatural. E para encerrar, só quero contar algumas coisas. A gente pode falar de Jesus sem ter essa profundidade? Podemos e devemos, é um mandamento. Mas as 4 coisas que eu falei: precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos buscar ter profundidade com Deus, precisamos falar com entusiasmo, com prazer, com profundidade, querer muito a presença de Deus, entregar tudo para a gente poder viver um sobrenatural.
É óbvio que eu não faço isso. É óbvio que eu estou falando para vocês e eu falo para mim. É uma luta minha diária. E realmente pedir para o Espírito Santo nos dar amor, porque nós não temos amor. Nós somos pecadores. Com a caída do ser humano, nós somos pecadores. Eu vou pedir para todo mundo ficar em pé agora. E realmente a gente poder entregar o nosso coração. Quem quiser pode vir aqui à frente. Quem sente no coração de eu quero ir mais. Não estou dizendo para ir para a África. Não estou dizendo isso. Mas é entender que quando entregamos a nossa vida para o Senhor, tudo é maravilhoso. Ele pode dar muito mais do que a gente imagina. É muito melhor estar na presença dEle do que andar com o nosso egoísmo. É muito melhor. Vem aqui na frente quem quer tomar uma decisão de andar no sobrenatural. Feche os seus olhos e comece a adorar o Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Toda a honra, toda a glória entregamos a Jesus Cristo, dono de todas as coisas. O Espírito Santo venha sobre essa igreja. Venha sobre essa igreja, porque nós podemos muito mais do que já fizemos. Nosso coração às vezes está muito duro, Senhor. Senhor, nós não somos nada sem Ti, nós não conseguimos. Jesus, entra em mim, como dizia o pastor, vem em mim. Deus, eu quero que Tu venha em mim, Senhor. Eu preciso que Tu venha em mim. Eu preciso muito mais da Tua presença, Jesus. Eu não consigo sem Ti, eu não consigo sem o Espírito Santo. Eu quero falar, mas mais do que falar do Teu reino, eu quero viver o Teu reino. O reino que está nos céus, eu quero que seja aqui na terra. Eu quero ver um avivamento nessa cidade, nessa igreja. Mas principalmente eu quero ver a Tua face, Senhor. Eu quero estar em paz contigo, eu quero buscar a Tua face. Eu quero viver no sobrenatural, acima de todas as coisas, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor entrego a Ti, Pai. Senhor, muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Muitas vezes nós não conseguimos se Te sentir. Mas eu falo, Deus, eu estou tentando, mas eu não tenho tempo. Deus, eu estou tentando, mas eu não sinto nada. Deus, eu estou tentando, eu não consigo ler a Bíblia, eu estou tentando. Mas o Espírito Santo pode intervir. Nós temos que desejar o Senhor de todo o coração, desejar a presença do Senhor, desejar que inunde essa igreja, mas inunde nosso coração, que onde a gente pise as pessoas percebam que existe um Deus conosco. Aonde a gente vá, Deus vai com a gente. Diz ali na palavra, Mateus 28, 20, fala: aonde fores eu irei com vocês. Jesus disse: aonde fores eu irei com vocês. Deus, eu quero que Tu seja comigo. Como Moisés falou: se Tu não fores, eu não quero ir. Eu quero a Tua presença, Espírito Santo. Deus, eu quero tocar em pessoas, Senhor. Eu quero cuidar da minha família. Eu quero estar sempre orando pela minha esposa, pelas filhas. Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero estar cheio da Tua presença. Deus, eu quero orar, Senhor, pelos perdidos, Senhor. Ter amor, Senhor, vendo meus pais, meus irmãos Te conhecendo. Eu sei que Tu tem feito a obra neles, eu sei, Senhor. Mas eu sei que aonde eu pisar, a Tua presença vai comigo. Não porque eu tenho alguma coisa, mas é porque eu desejo, eu quero mais da Tua presença, Jesus. Isaías 45:3 fala: Te darei os tesouros escondidos, os secretos. Te darei os tesouros das escuridão, os escondidos. E sabemos que Ele não está falando de dinheiro, está falando do secreto de Deus. Eu quero ouvir o Teu secreto, Senhor. Eu quero ouvir, Senhor, que essa igreja possa crescer na Tua presença, que essa igreja possa crescer em adoração, que essa igreja possa fazer o sobrenatural. Eu creio que essa igreja possa andar diferente como já andou. Perdoa, Senhor, perdoa nossos pecados, limpa nossos corações, nos leva no sobrenatural, por amor a Ti, por amor às pessoas. Coloque amor que nós não temos, porque Tu nos amaste primeiro, e nos leva, como dizia a música, com formosos pés daqueles que aonde forem proclamarem o Evangelho. Queremos, Senhor, pisar e aquele lugar ser Teu, mudar o ambiente espiritual. Aonde a gente vai, a gente muda o ambiente espiritual. A gente muda porque nós